3 vezes ao dia, associada com carvão, carvão pulverizado de coco, também faz desparasitação. Mas o paciente precisa tomar por 21 dias ou 30 dias. Como a minha maior dificuldade é ter a adesão do paciente, tá? Eu prefiro trabalhar com albendazol por conta da adesão do paciente. Nem todo paciente faz adesão por tudo que é muito longo. E aí eu preciso desparasitar esse paciente. Albendazol a gente trabalha com 400 miligramas de 5 a 7 dias. Então, 400 miligramas de albendazol de 5 a 7 dias. Durante a desparasitação, associar NAC, tá? N-acetilcisteína. Então, a primeira fase é a fase de ataque, compostos antiparasitários, que pode ser a tintura, pode ser a prata coloidal ou pode ser o albendazol. Depois você vem na parte de suporte hepático com NAC ou silimarina, com N-acetilcisteína ou silimarina. Qual a dose do NAC? 600 miligramas. Qual a dose da silimarina? 300 miligramas. Ou um ou outro. Fase de recolinização, eu gosto de usar glutamina, tá? E probióticos, que nós podemos utilizar aí, glutamina e probióticos. Você pode usar quais probióticos? Hoje tem várias marcas que têm probióticos de recolinização, de 10 bilhões de cepas, 20 bilhões de cepas. Então, você pode usar esses probióticos. Dieta com exclusão de açúcar industrializado durante esse processo. É isso que nós fazemos. Então, recapitulando a forma que eu faço. Albendazol, você vai fazer 5 ou 7 dias, tá? Faz uso de NAC, N-acetilcisteína, nos próximos 30 dias. Fez o albendazol, 21 dias depois, repete o albendazol de novo. Então, eu faço o albendazol 2 vezes. Faço uma vez, dou um intervalo de 21 dias, tá tomando NAC, e depois repito novamente. Para quem nunca desparasitou. Riusa, eu faço desparasitação frequentemente. Então, você só vai fazer um protocolo de albendazol 3 vezes ao ano. Para você que tem PET. Não tenho PET, 2 vezes ao ano. Quanto de NAC? 600 miligramas. Pode recolonizar com kombucha? Kombucha é pré-biótico, tá? Pode usar kombucha, mas kombucha não é desparasitante, tá? Ela é um pré-biótico. Pode utilizar kombucha também. Tudo bem até aqui? Quanto de glutamina? Glutamina 5 gramas. É um frasquinho de glutamina, 5 gramas. Eu só uso albendazol. Riusa, você usa Anita? Não, ela é muito hepatotóxica. Ela faz muito mal pro fígado. Eu só uso albendazol. Somente albendazol. Qual o horário? O horário do albendazol eu gosto de tomar à noite. Eu, particularmente, quando eu tomo à noite. Pode ser mastigável ou pode engolir ele, tanto faz. Não precisa mastigar, ele vai diluir igual. Lua nova ou lua cheia? Lua nova ou lua cheia? Deu muita queimação ao albendazol. Experimenta se alimentar antes. Eu não uso sequinidazol. Eu não uso sequinidazol. Eu só uso albendazol, tá? Eu uso albendazol 5 dias a 7 dias. Depende do paciente. Um paciente muito debilitado, 5 dias. Um paciente forte, né? Tem um bom peso ali, 7 dias. Gente, glutamina já vem a dose dela dentro do frasquinho. É um dosador. É um dosador, que tem 5 gramas. A lua influencia? Sim, a lua influencia. Sempre de preferência na lua nova ou na lua cheia.
ou na lua nova ou na lua cheia. Ivermectina não desparasita da forma que precisa, precisaria tomar por muito tempo. 7 dias, uma vez só ao dia. Pode. Albendazol o paciente pode comprar na farmácia, não precisa de receita, de nada. É só ele chegar na farmácia e falar, eu quero 5 dias de albendazol. Não, gente, a lua não é superstição de ninguém. A lua não interfere. Como é que tem a tábua do mar? É pela lua. As marés é pela lua. A plantação antigamente era pela lua. Os animais mudam comportamento na lua. No parto, exatamente, no parto interfere na lua. A gente sabe disso, o parto recebe interferência pela lua. Então, a lua, o que que ela faz? A lua nova e a lua cheia é quando os bichinhos, né, os vermes, tanto na lua nova quanto na lua cheia, é quando os vermes saem da célula para ou acasalar ou colocar os seus óvulos. Então, esse é o momento que eles estão mais suscetíveis, porque eles saem de dentro da célula. Por isso que é muito difícil nós pegarmos a alteração de verminose pelo cocô, pelas fezes, porque é na lua que eles saem para colocar os seus ovos, tá bom? É esse momento deles. Então, nós pegamos eles quando eles estão mais suscetíveis. Pode fazer esse protocolo em criança? Pode, mas em criança vocês vão usar dose para criança, que daí vem lá na bula, dose infantil, que é o albendazol líquido. Na fezes só aparecem as infestações. Exatamente. Então vocês vão fazer 5 a 7 dias, depende de cada paciente, intervalo de 21 dias e repete novamente o protocolo com albendazol. E repete novamente o protocolo com albendazol. A glutamina, ela entra ali a partir de 21 dias, aí esse paciente começa a tomar glutamina para melhorar a qualidade desse intestino. Mas se quiser tomar antes, também não interfere, tá? Quem tem epilepsia pode fazer desparasitação? Pode fazer. Só não deve fazer uso de desparasitação quem tem, é, quem tem verminoses na cabeça, né? Quem tem verminose na cabeça, tá? Amores, alguém compartilha aí que eu preciso seguir. Vamos lá. Então, a gente tem que avaliar a sensibilidade do paciente ao fitoterápico e ajustar sempre a dose. Nesse período, é importante hidratar muito, tomar muita água. Na desparasitação, é muito importante tomar água. A desparasitação funcional pode ser uma grande virada nos casos de pacientes crônicos com sintomas persistentes e sem diagnóstico fechado. Então, eu gosto muito da desparasitação, iniciar ali desparasitação em pacientes que têm muito cansaço, muita fadiga, ferritina baixa, porque pode ser verme, tá? Então, ó, coloquem aí o protocolo, vocês já anotaram, colega vão colocar aí no chat para vocês o protocolo de desparasitação, tá? E agora nós vamos falar de protocolos magistrais de saúde integrativa. Então, vou trazer vários protocolos para vocês. Vocês querem? Leila, o albendazol, a partir de 3 dias, ele pega giardia, tá? Por isso que ele é feito de 5 a 7 dias. De 3 dias ele pega giardia. Eu não passo anita para os meus pacientes, porque a anita é tóxico ao fígado. Eu vou causar uma desbiose no fígado. A anita é extremamente tóxico.
Então, fiquem tranquilos. Albendazol pega giardia. E olha que eu sou campeã em tratar giardia. Albendazol pega giardia a partir do 5º dia de tratamento. Por isso que a gente faz de 5 a 7 dias. Vamos lá. Ó, meu naturopata passou ivermectina 36 miligramas por 21 dias. A ivermectina não pega todos os parasitas. Ela é boa para outras coisas. Ela é boa para outras coisas, mas ela não pega parasitas. Por exemplo, a ivermectina é muito boa em tratamento de câncer. Tem as parasitação com frequência, tem outros formatos de parasitação, tem vários, gente. Só que aqui eu preciso ser focada com vocês naquilo que vocês atuam de uma forma simples e rápida, mas tem com frequencial também. Perfeito? Então, ó, quem não anotou, anota aí. 7 dias, 5 a 7 dias de albendazol, intervalo de 21 dias, repete novamente. 5 a 7 dias, para quem nunca desparasitou. No intervalo, vai tomar NAC de 600 miligramas e glutamina de 5 gramas, tá? É isso aí. Protocolos magistrais de saúde integrativa. O que nós vamos usar aqui nos protocolos magistrais de saúde integrativa do nosso paciente? Vamos lá. Cansaço e fadiga. Olha só, eu montei para vocês aqui alguns protocolos para vocês poderem usar, né? Ó, paciente com cansaço e fadiga. A coenzima Q10 não no formato de ubiquinol, tá? Se for ubiquinol, vocês podem reduzir para 20 miligramas ali. Magnésio bisglicinato, L-carnitina, L-tirosina. Eu posso colocar em sachê, Rio? Pode, se quiser. Complexo B, nas doses que a gente já definiu. Então, você pode colocar lá as doses do complexo B e vai tomar de 1 a 2 cápsulas ao dia, junto das refeições. Então, isso aqui atua em cansaço e fadiga. Nós já entendemos que nós podemos utilizar o complexo B e os minerais, e aí você pode associar a carnitina e a coenzima Q10. Se você já tem o complexo B lá, você associa tirosina, carnitina e coenzima Q10 ou magnésio. Assim você tem uma excelente formulação para cansaço. Tem várias formas da gente chegar a Roma. Então, tem várias formas de eu atuar em cansaço. O que eu preciso levantar do meu paciente é o seguinte: o que eu preciso levantar do meu paciente é a seguinte informação: da onde vem esse cansaço? Esse paciente está com a ferritina boa? Eu preciso voltar lá nos exames. Esse paciente está com a ferritina boa? Ele está com a B12 boa? Ele está com a D boa? Então, eu sempre vou ter que voltar aos exames. Não é você pegar a fórmula pronta e pá, encaixar aqui. Você precisa voltar em todo o dia de ontem, fazer todo aquele levantamento que nós fizemos, e daí encaixando a fórmula conforme a necessidade de cada paciente, tá? O que é uma dose integrativa? Uma dose integrativa, eu tô falando que não é uma dose mínima, sabe? Aquela dosezinha que vem lá de, 1 micrograma, 2 microgramas. A dose integrativa é o que a gente montou aqui hoje. A gente não montou? Onde vocês estavam de manhã? De manhã a gente não montou lá toda a formulação do complexo B? Toda a formulação dos minerais? Aquelas são as doses integrativas. Então, aquelas são as bases de doses que vocês vão usar, certo? Lembram disso? Perfeito, perfeito. Estamos todos na mesma página, né? Aí nós vamos ter a formulação de dor crônica. Olha só, dor crônica ou inflamatória. Então, aí nós temos aqui, ó, cúrcuma, fitossomada, boswellia serrata, ó, salix alba, tá?
não usar em pacientes anticoagulados. Ó, já estou informando aqui. Salix alba, não usar em pacientes anticoagulados. Magnésio malato, NAC, tá? A gente pode usar. Ou Cronic. Então, eu posso travar a fórmula aqui no NAC e manipular tudo acima junto. Eu travo a fórmula aqui no NAC e manipulo tudo junto. Riusa, não quero manipular essa fórmula acima. Então, eu posso usar somente o Cronic, o complexo do Cronic. Eu posso usar somente o complexo do Cronic 2 vezes ao dia. 300 miligramas 2 vezes ao dia. 300 a 350 2 vezes ao dia. Ou eu posso montar a fórmula acima, né? Do NAC, o magnésio, Salix alba, boswellia, curcumina e usar de 1 a 2 vezes ao dia também. Então, eu tenho duas opções aí, depois eu vou até separar isso aqui no slide. Eu tenho duas opções de fórmula para dor crônica. Lembrando, obrigada, Marília. Lembrando que eu preciso fazer a base do paciente. Qual que é a base? Aquela base do complexo B e dos minerais. Então, eu sempre tenho que ter feito a base do meu paciente, para que o paciente fique, ó, 100% bom. Sempre faça a base. Doutora, eu preciso ter pós em fito? Não, não precisa. Esses aqui são fitos livres de prescrição, fitos que até o seu paciente compra na farmácia de manipulação, tá? Tudo bem até aqui? Então, essa é uma forma. Gente, isso aqui, guardem, vocês vão usar muito. Vocês vão usar demais. Ah, o que que é bom para dor crônica? Meu paciente está com inflamação, está com dor crônica, o que que eu posso usar com ele? Você tem aqui. Ou você pode usar um complexo de Cronic, de 300 miligramas 2 vezes ao dia, ou você pode usar uma curcumina com boswellia e magnésio, e você vai ter bons resultados. Insônia. Aqui uma montada de insônia, ó. Valeriana officinalis, passiflora, tá? Esse aqui é a papoula californiana, Magnolia officinalis e glicina, magnésio bisglicinato. Se você for colocar o magnésio bisglicinato, você pode tirar a glicina e colocar 1000 miligramas de magnésio bisglicinato, porque é o magnésio glicina, tá? E aí você põe tudo em sachê. Você pode pôr tudo em sachê com o sabor que o paciente mais gosta. Tem farmácia que coloca num sachê que pode ser feito tipo um chá, que você pode colocar uma aguinha morna nele para tomar antes de dormir. Então depende da farmácia. Tem farmácia que pode fazer isso. Rios, eu quero colocar em cápsula. Então você tira o glicina e coloca 1000 miligramas de magnésio glicina. Vai dar, acho que vai dar umas 2 cápsulas para o paciente. Aí você pode fazer em cápsula também. Ele vai tomar 30 minutos antes de dormir. Também dá para fazer em cápsula. Gente, cúrcuma não precisa de pimenta para absorção. Só vou precisar de pimenta em cúrcuma para absorção se for um paciente acamado e se não for cúrcuma lipossomada. A que a gente colocou ali é uma cúrcuma lipossomada, eu não preciso adicionar peperina, tá? Quando cabe dentro de uma cápsula, mais ou menos? Tem cápsula de 1000, tem cápsula de 500, tem cápsula de 1200 miligramas. Depende. Depende de cada cápsula. Ok até aqui? Cronic pode deixar 300 miligramas. Pode deixar 300 miligramas 2 vezes ao dia. Isolado, isolado. Ele seria isolado. Perfeito? Tudo bem até aqui? O ativo que substitui a glicina, o magnésio glicina, que é o magnésio bisglicinato ou magnésio glicina. Aí você só aumenta a dose dele para 1000 miligramas. Ele substitui a glicina. Tá bom? Bora? Ansiedade. Fórmula manipulada para ansiedade, ó.
ashwagandha, passiflora, melissa, L-tianina, magnésio trionato e vitamina B6 no formato de piridoxal 5-fosfato. Pode tomar 2 vezes ao dia. Uma fórmula para ansiedade, que vai auxiliar em ansiedade. Vocês imaginavam ter acesso a tantas fórmulas assim? Vocês imaginavam ter acesso a tantas fórmulas? Esta fórmula teríamos sucesso para mulheres na menopausa? Essa sim, de ansiedade, sim, tem sucesso. O protocolo de cansaço, caso seja anemia ferropriva, como coloca? Suplementação do complexo B e do ferro lá, dos minerais. Lembra que nós fizemos isso de manhã? Aí, se o paciente tem cansaço, eu preciso suplementar o complexo B e os minerais com ferro, tá? Anotada de ansiedade? Ó, todas as minhas fórmulas, eu sempre monto fórmulas novas. Sempre. Lá na nossa formação, você não vai encontrar as mesmas fórmulas, você vai encontrar outras. Porque nós podemos criar uma infinidade de formulações. E aí nós vamos ajustando a cada tipo de paciente. Imunidade. Olha essa de imunidade. Vitamina C, vitamina D3, zinco, bisglicinato, lembrando que a gente tira o zinco, tá? Quem tem sensibilidade. Selênio, NAC, quercetina. Essa quercetina tá com uma dose alta, pode baixar essa dose da quercetina, é só 50, tá? Quercetina é só 50, foi um zero a mais aqui. Beta-glucana, 250. Uma cápsula ao dia. Então, a vitamina C, para caber em menos cápsulas, a gente pode colocar 500 miligramas de vitamina C. A D3, 5.000 unidades. O zinco eu gosto de colocar sozinho. Selênio metionina, 200 microgramas. NAC 600. Quercetina, 50. E beta-glucana, 250. Essa fórmula de imunidade, você vai usar ela para quem? Sabe aquele paciente que chega para você que ele está vários dias pegando coisas recorrentes, que ele está com a imunidade realmente debilitada? Sabe aquele paciente que às vezes vem de um tratamento e está com a imunidade muito baixa? Às vezes é um paciente até que estava fazendo algum tratamento de câncer ou algum tratamento sério, ou ficou hospitalizado. E aí eu preciso melhorar muito a imunidade dele. E aí nós podemos usar essa fórmula aqui por uns 30 dias. Ela não precisa ser usada por muito tempo, 30, 60 dias no máximo. Transplantado. É que transplantado toma imunossupressores, né? Mas eu posso usar essa fórmula sim. Pode usar esse mais o zinco para o caso viral. Às vezes a pessoa já pegou, ela tá num quadro viral. Ou ela tá, tipo assim, ela sai de uma situação e já pega outra. Eu tinha uma paciente assim, gente, parecia piada. Quando a gente melhorava uma coisa, a paciente pegava outra coisa. A gripe passava lá na esquina, ela já pegava. O trem estava no Japão, ela já estava pegando. E essa fórmula é muito boa por conta da beta-glucana. A beta-glucana, ela faz a total diferença aqui, tá? Riusa, quero substituir beta-glucana. Você pode colocar Epicor, que é levedura de cerveja. Você pode mudar aqui para Epicor, se você quiser substituir a beta-glucana. Dá para trocar por Epicor. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Essa fórmula é adequada para período pré-operatório? É adequada. Epicor vai usar quanto? A mesma dose de Epicor. Renata, a mesma dose. A mesma dose, tá? A mesma dose. Gastrite. Olha aqui o que nós trouxemos de gastrite.
Esse zinco aqui não é para ele incomodar o estômago, mas de qualquer forma é legal pegar ele e isolar, que é o zinco carnosina, tá? Gastrite, espinheira santa, alcaçuz, alcaçuz, glutamina, aloe vera e curcumina fitossomada. Você pode colocar isso tudo em cápsula ou pode tirar a curcumina junto com zinco, tá? Tirar a curcumina fitossomada junto com zinco, colocar eles numa cápsula gastroresistente, porque a curcumina fitossomada, ela já está pré-metabolizada. Então você pode colocar ela numa cápsula gastroresistente junto com o zinco. E aí pode manipular todos eles em sachê, os demais para ficar menos, para ficar a glutamina com o alcaçuz e a espinheira santa. Pode fazer em sachê. A versão mais barata é a espinheira santa com unha de gato e glutamina. Paciente tomar chá de espinheira santa e unha de gato. Então você pede para o paciente fazer um chá, 1 litro de chá de espinheira santa e unha de gato e tomar ao longo do dia. Isso também ajuda muito com pacientes de gastrite. Gastrite, tá? Não H. pylori. Estou falando de paciente de gastrite. Outra opção também é o aloe vera, oleolivos. Aloe vera, oleolivos também é excelente para gastrite. Excelente. Prata coloidal, eu vi que tem um colega aí que trabalha com prata coloidal, né? Prata coloidal também é excelente para gastrite. É maravilhoso para gastrite. Então, a gente tem várias formas de ajudar o nosso paciente com gastrite. Serve para duodenite? Serve. Serve para duodenite. Serve para refluxo. Serve para azias. Tá? Então, serve demais. Como identificar uma sobrecarga? Vocês estão gostando? Quem está gostando, diga eu. Tomar uma aguinha aqui. Vocês viram que nós estamos juntando, né? Tudo que nós vimos. Quem estava perdido ontem está mais encontrado hoje? Ontem, quem estava perdido está mais encontrado hoje? O grupo ficará aberto? O grupo não ficará aberto. O contato da equipe vai estar dentro do grupo, para quem precisa falar com a equipe. O contato da equipe fica dentro do grupo. A equipe depois vai colocar o contato deles lá, para vocês que precisar falar com a equipe, vocês chamarem diretamente no número, tá? Para falar com a equipe. Tem um paciente em processo de emagrecimento. Será que tem algum manipulado para desinchar? Mais à frente você me pergunta, Daiane. Vocês me perguntaram do reverse. Eu vou falar lá na hora do emagrecimento. Já vou falar de emagrecimento daqui a pouco, tá? Hoje tá mais claro, né? Que bom. Então, ó, como identificar uma sobrecarga hepática e montar um protocolo, né? Paciente tá com sobrecarga hepática, Riusa. Eu preciso montar um protocolo para uma desintoxicação segura. Então, o que causa uma sobrecarga hepática? Como que eu sei? Quais são os sintomas? Ó, fadiga, dor de cabeça, alterações digestivas, enjoos, distensão abdominal, gosto amargo na boca, insônia entre 1 e 3 horas da manhã. Ó, a acne aqui, ó. Vocês que perguntavam o tempo todo de acne. Ah, meu Deus, não sabe esperar. Acne aqui, ó. Acne e sensibilidade a odores fortes são sintomas clássicos de quem pode indicar um fígado sobrecarregado. Sabe aquele cheiro forte que sente, a pessoa sente enjoo? É fígado. Você não consegue sentir cheiros fortes. Cheiro de gordura, fígado, né? Gosto amargo na boca, fígado. Má digestão, não digere, parece que fica aquela coisa ali parada. Pode ser o fígado, tá? Quais são os exames?
TGO e TGP, que nós já falamos dele, gama GT, ferritina elevada, bilirrubina são o último caso, mas bilirrubina aumentada é sinal que o TGP e o TGO também não estão legal, ácido úrico e o perfil lipídico com triglicérides alto. Então, esses marcadores aqui são marcadores que alteram o nosso fígado, né? Que piora o quadro do fígado. Então, esses marcadores são que alteram. Quais são os ativos que nós podemos usar para fígado? NAC, ó, NAC, nós já falamos sobre ele. Nós podemos usar de 600 a 1.200 miligramas. Anotem. Falamos do NAC, que nós podemos usar de 600 a 1.200 miligramas. A silimarina, que é o cardo mariano, né? Nós podemos usar ali 300 a 600 miligramas no dia de silimarina. A glutationa, eu só uso se for sublingual. Então, vocês vão ver que tem protocolo que a gente pode colocar 50 miligramas de glutationa sublingual. Podemos usar curcumina lipossomada, curcumina de 200 até 500 miligramas. O dente de leão, a gente pode usar dente de leão tanto em chá, tá? Eu gosto muito de usar dente de leão em chá para o paciente tomar, mas também posso manipular de 100 a 200 miligramas, até 300 miligramas ali de dente de leão. Clorela, podemos usar em torno de 500 a 1.000 miligramas de clorela. Zinco, lembrando que o zinco em cápsula gastroresistente, 30 miligramas. Podemos usar ácido alfa-lipoico de 600 miligramas, 2 vezes ao dia. Claro, gente, que isso aqui não é tudo junto, tá? Você vai escolher 2 componentes desse. Aí é a sua escolha. E os alimentos amargos auxiliam no fígado, como rúcula e alcachofra. E você também pode usar o chá de alcachofra, que eu gosto demais. Então, eu gosto muito de chá de dente de leão e de alcachofra associado com NAC. Para mim é perfeito, assim, é o que eu uso muito com os meus pacientes. Eu passo chá e peço para eles tomarem NAC, porque assim também fica mais barato para o paciente, fica mais acessível, tá? Sou super alérgica à clorela. É comum? Pode ser algum conservante que vem na clorela. Pode ser algum conservante. Comum não é, mas pode ser algum ativo que vem ali na clorela, alguma mistura da clorela. Depende, às vezes, da qualidade da clorela, tá? A Rayane, ó, anotou tudinho para vocês aí, ó. Perfeito, Rayane. Obrigada. Então, nós vamos escolher ali, como eu falei, uns 2 componentes daquele. E o que nós fazemos aqui? Duração 21 dias. Então, a gente retira os alimentos inflamatórios, açúcar, álcool industrializados, introdução de alimentos amargos e crus. Então, eu gosto muito de introduzir alimentos crus para os pacientes. Aqui, gente, é legal ter um nutricionista junto, né? Um colega ali, um nutricionista, para fazer uma dieta mais equilibrada. Suplementos, NAC, ó, silimarina, eu posso usar clorela também, tá? Hidratação intensa e práticas de estímulo, que estimulem o intestino, caminhada, atividade física para melhorar também a qualidade desse intestino. Perfeito? Então, quem estava perguntando de fígado, vocês viram que você pode usar alcachofra com dente de leão e NAC, pode usar NAC com silimarina. Então, você pode usar 2 formatos de componentes para uma melhora de fígado. Quem tem gordura no fígado, diabetes, pode fazer o protocolo? Deve, não só pode, como deve. Deve, tá? Evitar detox agressivos em pacientes debilitados ou com insuficiência hepática. Isso aqui é muito importante. Às vezes eu pego aluno que fala assim: "Ah, o meu tio, ele tá com câncer de fígado". Aí você quer fazer um detox de fígado, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. O fígado dele não tá dando conta nem dele. Para eu ter um detox de fígado, eu não posso fazer em paciente debilitado. Aí eu tenho, Rilze, meu paciente é muito debilitado. Use somente um NAC, não vai juntar tudo um detox de fígado. Então você só vai pegar um NAC para dar para ele, ou só a silimarina,
né? Ou só o ácido alfa-lipoico. No caso, eu prefiro ácido alfa-lipoico. Pacientes que têm debilidade ali, eu uso só ácido alfa-lipoico com esses pacientes. Pode usar em pacientes que tirou a vesícula, né? Pode usar, mas espera os 15 dias, né? Pós retirada de vesícula, 21 dias. Nos primeiros dias, não. Aquele paciente acabou de fazer uma cirurgia. Então, não. Ai, meu paciente acabou de fazer uma cirurgia, eu posso fazer um detox de fígado nele? Não, não pode, tá? Paciente com hepatite, ácido alfa-lipoico e NAC, vai ser a melhor coisa, tá? Os fitoterápicos a gente evita em pacientes pós-cirurgia, em pacientes com hepatite, e em pacientes com câncer de fígado, tá? A gente evita os fitoterápicos, porque eles são mais intensos. Então, você pode montar aí o protocolo, ó, gama GT, acne elevada, que nós já fizemos, né? Você pode montar NAC de 600 miligramas com silimarina de 300 e você pode associar um chá de alcachofra com dente de leão. Seria incrível. Ou você pode fazer ácido alfa-lipoico de 600 miligramas em cápsula gastroresistente, 2 vezes ao dia, e associar com um chá de alcachofra. Eu gosto muito do chá de alcachofra. Ok? Ó, uma opção aqui que eu trouxe para vocês. Trouxe essa opção. Silimarina, 200 miligramas, NAC 300, zinco de 15 miligramas e piridoxal 5-fosfato, 50 miligramas. Tomar no almoço e no jantar. Então, vai tomar 2 vezes ao dia, almoço e jantar. Esse serve para acne, serve para detox, ele melhora tudo ali. Só que daí eu só tenho nele a silimarina de fito. Eu não tenho outros fito nele. E aí eu posso associar, ó, com a glutationa, 50 miligramas em pastilha sublingual. Eu posso pegar e usar a glutationa, 50 miligramas em pastilha sublingual, que ela dá um apoio ali energético para esse fígado. Chá de hortelã é muito bom, gosto também. Glutationa, que horas? Pode ser no meio do dia, porque ela também dá uma disposição. Pode colocar ela no meio do dia em pastilha sublingual. No meio do dia ali numa pastilha sublingual. Aqui eu dividi a dose, que eu preferi colocar de 12 em 12, almoço e jantar. Eu preferi dividir. Na verdade, não é nem 12 em 12. Aqui nesse protocolo eu preferi dividir para vocês. Tá? Amores, vocês estão pedindo algumas coisas que eu não consigo parar para a gente fazer, porque eu tenho que seguir a aula. Vocês estão pedindo coisas aí que eu não consigo parar para mudar completamente o roteiro da nossa aula. Se a gente tivesse tempo para isso, nós faríamos. Mas sobre Alzheimer, a gente já falou hoje de fórmulas para Alzheimer, no início da manhã, lá no complexo B. Quando eu falei de complexo B, Renata, eu falei de Alzheimer, que são as vitaminas metilcobalamina, metilfolato. Nós falamos delas para Alzheimer. As de demência também. Seguimos. Tá pago até aqui? 300 a 500, Clorela. Pago até aqui. Perfeito. Perfeito. Quem vai ser um profissional céu? Um profissional Psel? Quem vai estar comigo aí? Hashtag profissional Psel. Profissional especialista em suplementação. Tiramos dúvidas. Opa. E agora nós vemos com mais suplementação. Temos mais coisa aqui. Mais coisas. Vocês estão vendo como a gente tem conteúdo? Isso é um tico de conteúdo. É assim, não é tudo sobre esse universo. Por isso que a gente precisa estudar mais, porque não é tudo. Tem muita coisa para a gente fazer, tá? Muita coisa.
Suplementação, ó. Vamos agora entrar em cansaço, que eu trouxe algo para vocês aqui, para a gente olhar. Para cansaço e fadiga. Isso, perfeito. Todos aqui comigo? Energia alta? Tão bem? Tomaram um cafezinho? Perfeito. Toma um cafezinho, Carla. Levanta, sacode o corpo que volta. Ó, suplementação para cansaço e fadiga. Então, às vezes, cansaço e fadiga, nós vamos usar. Pode ser. Lembrando, tá? Eu tenho que levar, observar lá os exames. O que tá levando o paciente a ter cansaço e fadiga? Então, esse aqui é só um lembrete do que nós já vimos ontem. Então, ó, TGO e TGP, cortisol, ferritina, B12, tá? Magnésio, vitamina D. Às vezes isso aqui tá baixo, é o que causa cansaço e fadiga. Quais são os ativos que melhoram o cansaço e a fadiga? Coenzima Q10, L-carnitina, D-ribose, magnésio, complexo B e NAC. Isso aqui vocês já sabem, nós já vimos. Só estou recapitulando. O que eu preciso fazer com um paciente cansado e fadigado? Corrigir deficiências básicas, vitamina D, ferro, B12, inserir antioxidantes e cofatores da mitocôndria. Nós vimos isso hoje. Hoje nós vimos os antioxidantes, coenzima Q10, né? Nós vimos lá a vitamina C. Cofatores da mitocôndria. Quem são os cofatores da mitocôndria? Complexo B e minerais. Toda vez que vocês ouvirem falar em cofatores mitocondriais, nós estamos falando do complexo B e dos minerais. Alimentação anti-inflamatória e rica em gorduras boas, sono restaurador, dor e suporte de detox, tá? Suave para reduzir estresse oxidativo, que é qualidade do fígado e o detox de parasitas. Então, ó, atividade nós temos, monte um protocolo funcional para um paciente com cansaço extrema, ferritina baixa, sono leve e não reparador. E aí nós montamos, podemos montar algo aqui. O que a gente pode montar para um paciente assim? Ferritina baixa, cansaço extremo, ferritina baixa, sono leve não reparador. Nós podemos colocar complexo B, minerais e pegar uma daquelas fórmulas de insônia. Então, a gente já tem conteúdo aqui para protocolo. Aí você vai lá e pega uma daquelas fórmulas que nós já vimos aqui e encaixa no protocolo do seu paciente. Você tem já protocolo aqui. Pode fazer o detox de fígado e desparasitar junto? Pode, Jucimara? Pode. Quem estava aqui esperando suplementação para o climatério e menopausa? Toma dia e noite? O que toma dia e noite? Coenzima Q10 só toma dia. Vamos lá. Menopausa. O que temos na menopausa? Ondas de calor, insônia, irritabilidade, ganho de peso abdominal, secura vaginal, queda de libido, fadiga, ansiedade, alterações de memória. Meu Deus. Coitada da mulher. Quando vai chegando esse climatério, meu Deus, coitada desta mulher. Gente, vamos pensar uma coisa. A menopausa, ela é a data da última menstruação. Mas antes dessa data da última menstruação chegar, 4 a 5 anos antes, em torno de 5 anos antes dessa última menstruação acontecer, a mulher já começa a ter os pequenos sintomas e eles vão piorando ao longo dos anos, tá? Eles vão piorando. Eu, por exemplo, daqui 3 meses, menos de 3 meses, eu faço 40 anos. Eu menstruei muito cedo, tá? Eu menstruei com 9 anos de idade. 9 anos. Então,
Os meus exames mostram, os meus marcadores, que eu irei menopausar em torno ali de uns 43 anos, 44 anos de idade. Vai ser a minha menopausa. Eu, aos 38 anos, comecei a ter sintomas. Quais foram os sintomas, Riusa? Ganho de peso abdominal, tá? Eu percebi esses sintomas. Ansiedade, queda de libido, secura vaginal. Então, você que está aqui nessa aula, a tua mulher, a sua paciente, né? Ou a tua esposa, você que está aqui e é casado, esses sintomas, eles começam muito antes da menopausa acontecer. E o climatério mesmo, ele já é assim, a ponta do iceberg, o fundo do iceberg. Ele é quando o trem já está ficando feio, porque já realmente já está menopausando. Aí vem o climatério, para vocês entenderem como funciona isso, ok? Os exames que a gente tem que estar atento a essas mulheres. A gente tem que estar atento ao TSH, ao T3, o T4, o estradiol e a progesterona, FSH e LH, vitamina D, ferritina, glicemia e insulina, perfil lipídico e cortisol. Nós não vamos falar desses exames aqui, nós já falamos alguns deles aqui dentro do curso, da nossa imersão. Nós só não falamos do estradiol, da progesterona, do FSH e do LH, porque são exames hormonais, não dá para eu entrar nessa linha hormonal aqui. Mas são exames importantes que nós precisamos saber, ok? Nós precisamos saber. Um exemplo, um FSH acima de 10, 12 já mostra que essa paciente está começando a ter alteração nos seus hormônios, ok? Isso é um exemplo para vocês. Quais são os suplementos que ajudam a melhorar? O magnésio melhora o sono e a irritabilidade, a vitamina D melhora a imunidade, os ossos e o humor. O ômega 3, ele tem uma ação anti-inflamatória e neuroprotetora. A L-tianina ajuda na ansiedade e foco. A ashwagandha vai modular o cortisol. E as isoflavonas, tá? E o triptofano reduzir os calores. Quando a gente fala das isoflavonas, nós estamos falando dos fitoativos que modulam o estradiol. Alguém perguntou aí, o que melhora o estradiol? São as isoflavonas, tem várias delas. Nós vamos precisar estabilizar o humor e o sono, reduzir a inflamação e o estresse, né? Suporte ósseo e hormonal e ajustar os alimentos e a prática de atividade física. Então, essa mulher, ela também precisa ajustar ali a alimentação e a prática de atividade física. Então, eu criei um protocolo aqui, sim, ó, crie um protocolo para uma paciente de 48 anos com ondas de calor, insônia, ganho de peso abdominal e ansiedade leve. É mais ou menos o que nós temos das pacientes nessa fase. Vocês querem ver o protocolo? Esse é para mim. Chegou sua hora de brilhar. Vocês querem ver o protocolo. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui, ó, Lifenol, de 85 miligramas, tá? Tirosina, de 300 miligramas, mas a gente pode subir essa tirosina para 500. Panax ginseng, de 200 miligramas. E passiflora incarnata, de 200 miligramas. Vai tomar pela manhã, uma vez ao dia. Isso aqui vai regular esse calorão, essa irritabilidade, essa loucura toda. Mande manipular isso que vai te ajudar. À noite, vai tomar magnésio inositol, pode até mandar fazer de 1000 miligramas, e uma melatonina de 1 miligrama, tá? Ou pegar uma daquelas fórmulas nossas de insônia, que nós já fizemos aqui. Uma daquelas de insônia também pode ser colocada aqui, tá? No lugar dessa. Quanto tempo? 3 meses. Passou 3 meses, você pode trocar a fórmula de cima, pela hormona. Lembra do hormona? Você pode trocar a fórmula de cima pelo hormona, de 350 miligramas 2 vezes ao dia. Tem essa outra opção, eu posso ir lá e trocar.
E você vê, ah, eu gostei da fórmula do hormônio, ficou bom, vai ficar com ela. Não, Riusa, não foi muito boa, volta para o Lifinol e use ela para o resto da vida. Quem faz uso de reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, TRH, não vai usar Lifinol, porque o Lifinol, ele é um modulador, ele é uma isoflavona, na verdade, ele é o lúpulo, ele é um modulador do estradiol. Então, eu não posso usar Lifinol e estradiol, porque eu estou modulando duas vezes o, o estradiol. Então, ou eu uso Lifinol, ou eu uso estradiol com o médico ou com o cirurgião dentista. Os dois podem passar esse tipo de reposição. Tudo bem até aqui? Gostaram desse protocolo? Isso funciona demais. Eu tenho várias alunas que passaram por aqui e que começaram a usar e que mandaram mensagem depois: doutora, aquela fórmula me salvou. Glicine Max, você gosta de usar? Gosto, só que ela é mais cara, Larissa. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é boa também, tá? Tudo bem aqui? Bora. Então, em vez de usar Lafinol, quem faz reposição hormonal pode usar hormona? Não. Quem faz reposição hormonal não usa nem Lafinol, nem hormona, porque os dois são moduladores de estradiol. Se você faz uso de reposição hormonal, você só vai usar as vitaminas do complexo B e os minerais que nós vimos hoje, tá? E os aminoácidos, você não vai usar mais nada. Cadê a doutora Elaine? Eu acho que ela foi treinar. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A doutora Elaine é fisiculturista. Ela não tá aqui, eu posso contar. Ela é fisiculturista. Eu acho que ela foi pra academia, isso sim. Largou a gente aqui. Sério, sério. Doutora Elaine largou a gente aqui, foi treinar. Ó, suporte. Ai, eu esqueci seu nome. Também é fisiculturista. Ai, que legal. Eu acho lindo os fisiculturistas, gente. O Marcelo. Um dia, quem sabe, né? Depois que eu tiver meus três filhos, eu posso até pensar aí para essa. É uma vida de abdicação. Os fisiculturistas, eles são assim, totalmente, totalmente focados. Eu admiro o foco e a disciplina deles. Quantos filhos você tem? Ainda nenhum. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu terei pelo menos um. Coloquem eu nas orações de vocês para eu ter filhos, gente. Eu preciso ter filhos. Jesus precisa me abençoar com filhos. Gostaram aqui? Vamos seguir. Vamos seguir. Suplementação, fibromialgia. Vocês sabem, quem está aí lá no grupo de super interessados, daqui a pouco a gente vai liberar o link, já já. Vocês sabem que na formação a gente tem muito mais, né, conteúdo. Tem muito mais separadinho lá para vocês, tem uma apostila extremamente organizada. Na apostila tá tudo organizadinho para vocês por aba, aba de mulher, tudo, tá tudo redondinho. É tudo mastigadinho para você, tá? Então não fica sofrendo aí. Vai para a formação que pronto, você vai ter todas as informações lá. Aqui, ó, quem estava esperando fibromialgia. Lá os livros são físicos, são apostilas que você pode imprimir. Todo o material que está na formação você pode imprimir. Você pode imprimir. Então, suplementação para fibromialgia. Como que é esse paciente de fibromialgia? Dor difusa e sensibilidade aos pontos específicos, fadiga intensa ao acordar, ansiedade e depressão, isso é muito forte, gente.
Quando eu vim para essa área, o meu foco era ajudar minha mãe e minha sogra. Graças a Deus, eu consegui ajudar demais, 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 tá? Névoa mental e esquecimento, distúrbios intestinais, distúrbios hormonais associados ao eixo, o eixo HPA, tá? Hipotálamo. Hipotálamo, adenohipófise e córtex adrenal. Esse é o eixo, hipotálamo, adenohipófise e córtex adrenal. Então, esse paciente ele tem uma alteração no cortisol, ele tem toda uma alteração ali hormonal nesse eixo que mexe com as emoções, tá? E com a vontade de fazer. Então, os exames que a gente tem que cuidar desse paciente: hemograma e ferritina, vitamina D, B12, TSH, T3 e T4 livre, cortisol, salivar ou sérico, PCR ultrassensível, glicemia e insulina. Esses são os exames que a gente precisa para o paciente fibromiálgico, tá? Esses são os cuidados. Quais são os nutrientes que nós vamos usar nos pacientes fibromiálgicos? Todo aquele complexo B, aquele composto de complexo B, nós vamos usar nesse paciente. Aquele composto de minerais, nós vamos usar nesse paciente. E nós vamos usar as vitaminas ADEC, que vocês já têm aí que nós fizemos. Nós vamos usar a coenzima Q10. Nós vamos usar o 5-HTP. Lembra que a gente colocou de manhã, nós fizemos a metilcobalamina, o metilfolato e o 5-HTP sublingual? Quem lembra disso? Nós vamos usar. E a melatonina. Lembra a Melotime? Essa é uma fórmula para esse paciente. Esse paciente vai precisar dessa fórmula. Então, nós vamos precisar dessa fórmula. E aí, nós podemos usar também aquela fórmula de dor, curcumina, boswellia. Então, nós vamos construir todo um protocolo para esse paciente. Perfeito? Vocês estão vendo que as coisas vão se juntando? Vão se juntando. Nós estamos construindo hoje tudo que nós fizemos separado. Nós vamos melhorar o sono e reduzir a dor com magnésio, triptofano, Q10. Nós vamos reduzir a inflamação com ômega 3 e uma alimentação anti-inflamatória. Aqui, a gente está falando de retirar o glúten e a lactose, cuidar do intestino com a glutamina em especial, trabalhar o eixo de estresse com ashwagandha e rotinas leves e acompanhar a evolução por ciclos. Vai tomar para sempre? Não, a gente faz um protocolo de 90 dias, Jucimara, desse paciente, eu faço um protocolo de 90 dias, e aí eu faço a cada 3 meses uma reposição. Às vezes, só 90 dias esse paciente não precisa de mais nada. Por que tirar o glúten e a lactose? Porque eles são altamente inflamatórios. Altamente inflamatórios. Lactose e glúten, eles são muito inflamatórios. Pacientes com dor, a gente tira lactose e glúten. Pacientes normais, pacientes normais que não têm dor, que não têm nenhuma intolerância, a gente até pode manter o glúten e a lactose. Mas todo paciente de dor, ele tem sensibilidade a glúten e lactose, porque ele tem um intestino permeável, Laiana. Ele tem um intestino permeável. Vai por mim, se você tirar, você vai ver a melhora do paciente. Você vê a melhora do paciente. Óleo de prímula é bom? Ele é bom mais para jovens na TPM, tá? É mais para jovens. Então, vamos criar um protocolo funcional para uma paciente com dor crônica e um sono restaurador. O que nós vamos criar aqui? Cadê a fórmula da paciente? Espera aí. Calma aí, gente. Tá aqui em algum lugar. Tá aqui. Essa? Não. Espera aí. Vamos construir a fórmula, então, do nosso paciente. Vou ter que construir com vocês. Vamos lá? Vamos construir a fórmula juntos.
Alguém fica atento aí para anotar e compartilhar com o colega. Vamos lá. Então, cria um protocolo funcional para uma paciente com dor crônica. Então, vamos lá. O que que nós vamos criar para ela? Vamos começar pelo sono. Vamos começar pelo sono. Vamos usar aquela fórmula que nós fizemos de manhã. De manhã, nós montamos o quê? Nós usamos metilcobalamina, 1 mg, metilfolato, 2 mg. Foi isso? Deixa eu ver aqui. Não. De manhã, nós montamos metilcobalamina, 500 microgramas. Ângela, retorna. Vamos aqui. Metilcobalamina, 500 microgramas. Metilfolato, 1 mg. E aí nós vamos adicionar aqui Melotime. Eu gosto muito da Melotime, vocês já perceberam, né? Melotime, 1 mg e 5-HTP de 20 miligramas, 20 mg, 5-HTP. Então, na fórmula do sono, a gente tem Melotime, 1 mg, metilcobalamina, 500 microgramas, metilfolato, 1 mg e 5-HTP, 20 miligramas. Essa é a fórmula para ajudar o sono. E aí, nós vamos associar. Isso, nós vamos associar. Lembra da fórmula do complexo B? Na fórmula do complexo B, eu não vou repetir ela porque ela é longa, mas vocês que têm ela anotada aí, adiciona. Nós vamos usar a fórmula do complexo B e adicionar nela tirosina, 500 miligramas. Nós vamos adicionar na fórmula do complexo B tirosina, 500 miligramas. Perfeito. E vamos adicionar boro. Boro, 2 miligramas. Adicionam boro quelado, 2 miligramas. Adicionam cobre quelado, 1 mg. Adicione ferro quelado, 10 miligramas. E adicione selênio quelado, 100 microgramas. Perfeito. Então, a gente tem uma fórmula de complexo B associada a alguns minerais importantes para essa mulher fibromiálgica. Perfeito. Magnésio cabe? Cabe sim. E aí, nós vamos fazer agora uma terceira fórmula que é para dor. Então, nós vamos colocar magnésio dimalato, 500 miligramas, boswellia serrata, 300 miligramas, ok? Estão anotando, né? Magnésio dimalato, 500 miligramas, boswellia serrata, 300 miligramas. Curcumina lipossomada, 200 miligramas. L-tianina, 100 miligramas. Fecha essa fórmula, vai tomar 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Então, repetindo a terceira fórmula. Magnésio dimalato, 500 miligramas. Boswellia serrata, 300 miligramas. Curcumina lipossomada, 200 miligramas. L-tianina, 100 miligramas. Vai tomar 2 vezes ao dia. Manhã e noite, tá? Então, essa paciente, ela tem 3 fórmulas para tomar. Isso, ela tem 3 fórmulas. Quem puder aí compartilhar, fórmula 1 é o complexo B com minerais. Fórmula 2 é a metilcobalamina e o metilfolato sublingual. Lembra? Sublingual. Metilcobalamina, metilfolato e o 5-HTP é sublingual. E a fórmula 3 é a fórmula de dor.
e a fórmula 3 é a fórmula de dor. Exatamente. Então, tá aí, ó. Então, nós temos 3 fórmulas para essa paciente usar. Claro que ela pode usar ômega 3, ela pode usar glutamina, ela pode usar coenzima Q10. A gente pode ter outras coisas aí. Mas isso aí é o principal para ela melhorar o quadro de dores dela. Isso aí vai ser principal. A fórmula 1 e 2, uma vez ao dia. Então, lembrando, a fórmula que tem Melotime, que é a melatonina, é à noite, né? A primeira fórmula é à noite. A segunda fórmula, que é do complexo B com minerais, é após o café da manhã. E a terceira fórmula, ela vai tomar 2 vezes ao dia. Somente a terceira fórmula, 2 vezes ao dia. Ok? Os colegas que anotaram, compartilham no chat. E agora nós vamos fazer o de emagrecimento. Deixa os colegas compartilharem. Vou esperar um pouquinho os colegas compartilharem aí com vocês. Quem pode compartilhar novamente? Ela organizadinha para os colegas. Quem puder compartilhar aí organizadinha, compartilha. Compartilha. Aí, perfeito, ó. Perfeito. O Marcelo compartilhou aí com vocês. Obrigada, Marcelo. Perfeito. Muito bem. É isso aí. Arrasaram, arrasaram. Vocês já viram algum professor fazer isso ao vivo com vocês? Com 300 alunos e não se perder? Vocês já viram outros professores fazerem isso? Com 300 alunos e não se perder? Ó, nós estamos aqui, ó, em 350 alunos ao vivo. Vocês acompanhando o chat 24 horas, eu com vocês aí. Nunca, né? Isso aqui, gente, é experiência. Já já o Marcelo compartilha de novo a fórmula com vocês. Isso é experiência. O que eu tenho é tempo, tempo com tempo de experiência. Então, eu não me perco por conta da quantidade de tempo que eu tenho com vocês. É sobre isso. Perfeito, olha só, tudo prontinho. Agora estamos caminho do emagrecimento. Olha, eu sei que vocês estão pedindo coisas aí no chat. Conforme-se que você não terás tudo. Não será possível tudo. Tudo terás que ir para a formação. Tá pago? Tudo terás que ir para a formação. Lamento em dizer. Lamento em dizer para vocês, mas não dá para colocar tudo aqui. Não dá tempo, gente. Vocês sabem disso. Olha só, tô tendo que correr aqui. Tem hora que vocês pedem para eu ir mais devagar. Formação tem bate-papo? Formação tem plataforma. A gente tem uma aula ao vivo. Na aula ao vivo a gente tira dúvida, conversa. Mas a formação, a aula tá gravadinha para você lá, bonitinha. Inclusive vai subir aula de atualização lá. Tem que atualizar aulas lá. Suplementação de emagrecimento, bora lá. É,
Paciente que precisa emagrecer, ele tem uma inflamação crônica, ele tem uma resistência à insulina, ele tem um cortisol desregulado, ele tem má qualidade do sono, ele tem uma microbiota alterada e estresse emocional. Esse é o paciente de emagrecimento. Eu não estou falando aqui do paciente que precisa emagrecer 1 quilinho, 2 quilinhos. Eu estou falando do paciente que está realmente acima do peso. Daquele paciente que tem uma disfunção no seu organismo, tá? O emagrecimento, ele é multifatorial, ele não depende apenas do déficit calórico. Não é só, eu vou parar de comer que eu vou emagrecer. A gente sabe que tem pessoas que param de comer e não emagrecem, porque aquele corpo entra em uma hibernação. Ele entra num estado de stand-by. Ele entra no estado de stand-by. Então, o emagrecimento nós precisamos de vários fatores juntos, tá? Cadê o link no grupo de WhatsApp? Calma aí, eu já vou liberar a equipe. Deixa eu só terminar emagrecimento, eu vou liberar a equipe, liberar o link para vocês, tá? Respirem. Vocês já estão lá no grupo. 16 horas. Equipe, o pessoal tá ansioso atrás do link. Vocês estão vendo? Assim, ó, eu quero muito vocês na formação, mas não é só vender, eu quero também que vocês vejam que é um conteúdo que vai agregar muito na vida de vocês, tá? Muito, muito mesmo. Então, ó, paciente de emagrecimento, a gente vai ter que olhar o todo para ele, o todo, ok? Nós vamos ter que relembrar insulina e glicemia em jejum, que nós vimos ontem, hemoglobina glicada, TSH, T3 e T4, cortisol, vitamina D, B12, ferritina e perfil lipídico. Isso aqui são dos pacientes que precisam emagrecer. Quais são os ativos que nós vamos olhar para esse paciente? Nós vamos olhar o complexo B, os minerais, o cromo, o magnésio, o triptofano, a vitamina D3, os aminoácidos, os probióticos. E a gente vai precisar de chá verde ou cafeína natural para ser um termogênico. Eu estou falando aqui de emagrecimento sem Monjaro. Não tem como. Aqui é sem Monjaro. Então, a fase 1 desse paciente vai ser o quê? Regular intestino, sono e compulsão. Então, nós vamos ter fase. A primeira fase, a gente vai trabalhar no intestino, na compulsão e no sono. A fase 2, nós precisamos acelerar com composto termogênico e controle glicêmico. Aqui a gente controla a glicemia. E na fase 3, nós precisamos sustentar foco em massa magra, manutenção e adesão. Então, nós temos que ter avaliação mensal e esse paciente de emagrecimento, gente, é extremamente importante que ele faça um acompanhamento nutricional, que tenha um profissional da nutrição acompanhando ele com uma dieta equilibrada, né, com a rotina daquele paciente. Focar não só em queima de gordura, sem tratar as causas. Não podemos negligenciar o intestino e o sono e usar termogênicos indiscriminadamente também não dá, tá? Eu sou contra, por exemplo, o Red Bull da vida. Esses termogênicos que a gente tem aí, do grupo de Red Bull, eles são um veneno para o cortisol. Criar um plano sustentável, seguro e compatível com a rotina do paciente. Nós precisamos criar um plano sustentável e seguro. Então, monte um protocolo. Vamos montar um protocolo. O que eu trouxe aqui para vocês de protocolo para esse paciente? Eu trouxe crocos ativos, que vai trabalhar na ansiedade, 5-HTP na ansiedade, magnésio inositol, ansiedade, GABA, ansiedade. Lembra que a primeira fase eu falei que a gente precisa trabalhar a ansiedade? Tá aqui, ó, ansiedade. Esses 4 ativos de cima é para ansiedade. Morosil vai aumentar essa queima de gordura calórica, mas o morosil também não faz um milagre absurdo. Esse paciente precisa fazer atividade física. O vanádio e o picolinato de cromo, ele vai melhorar essa resistência à insulina, essa comunicação da insulina. A L-tianina e a tirosina, junto com a taurina, vai melhorar a concentração e dar mais disposição para esse paciente. O ideal é fazer em sachê
e tomar 2 vezes ao dia. Morosil aumenta a pressão arterial? Não, não aumenta a pressão arterial. Claro, desde que seja um paciente que tenha uma pressão arterial controlada, né? Que ele faça uso da medicação dele. Aqui eu não tenho nenhum ativo que aumenta a pressão arterial. Por isso que aqui eu não tenho uma contraindicação, tá? Pode tomar todos eles juntos, todos eles juntos. Então, todos eles podem ser tomados juntos. Gengibre seria interessante? Leandro, eu colocaria o gengibre na água para estimular ali, tomar água. Mas se você quiser colocar aqui como um termogênico, pode também, tá? Poderia também colocar aqui gengibre. Poderia colocar extrato de gengibre 100 miligramas, por exemplo. Extrato de gengibre 100 miligramas. Poderia colocar, ok? Esse protocolo ele vai atuar na primeira e na segunda fase. A terceira fase, nós precisamos daí do quê? De trabalhar com a reposição de massa, que é com os whey. E hoje o whey que eu mais uso, que eu gosto, é o whey de carne, que é um whey da Essential. Ele não é um whey barato. Mas se o paciente não tiver nem problema assim com lactose, a gente pode usar o whey tradicional ou o Pepstron. Pepstron é excelente e é mais barato que o whey, tá? Pepstron é um lançamento que foi feito para os pacientes de tirzepatida, de Monjaro. Então, a gente pode usar o Pepstron 2,5 2,5 miligramas de Pepstron, 2,5 gramas de Pepstron associado com 3 gramas de HMB. Doutor, o Pepstron é caríssimo, tá R$ 230. 230. Acho que é isso, 230 na... Não, muito caro. Aqui na Vitale, o Pepstron sai a 200 e pouquinho, junto com HMB. Você pode manipular Pepstron e HMB, vai pagar uns 200 e pouco. Uns 200 e pouco, tá? A Essential também lançou Pepstron. E se você comprar como prescritor, gente, vocês podem fazer cadastro. Vocês todos podem fazer cadastro como prescritor em todas essas grandes lojas de indústria, tipo a Essential, Central. Você faz cadastro, você tem 30% de desconto. E aí você pode comprar para o teu paciente, né? Dar um desconto para ele e tal. Mas eu gosto de manipular o Pepstron. Pepstron eu mando manipular porque eu adiciono HMB nele. Então, eu gosto de adicionar 3 gramas de HMB. Quanto de HMB? 3 gramas. 3 gramas de HMB. E é perfeito. Se você quiser adicionar mais alguma coisa no Pepstron, dá para adicionar. Deve ser um gosto ruim, não é não? O meu Pepstron, ele foi manipulado com sabor uva, uma delícia. Tanto sabor uva, abacaxi é muito bom. Não tem gosto ruim, Pepstron. É o mais ideal para os idosos. Pepstron e HMB. Isso, Pepstron e HMB. Gente, é perfeito para proteger massa muscular e também para ajudar quem está no treino ali. Claro que o Pepstron não serve para atleta, porque o atleta ele precisa consumir uma quantidade muito maior. Mas para pacientes, por exemplo, pacientes sarcopênicos, né? Para quem está usando Monjaro, a gente pode usar Pepstron. O whey isolado ou Pepstron? Para paciente de Monjaro, Pepstron. Pepstron. Depois vocês leem sobre o Pepstron. É legal vocês leem, tá? Sobre o Pepstron. Dúvidas até aqui? Perguntas, dúvidas? Esse protocolo também ajuda na resistência à insulina. Sim, esse que acabamos de colocar aí, sim. O Pepstron foi criado por IA. Exatamente, ele foi criado por uma IA, inteligência artificial. Tem outros ativos, né, vindo aí que foram criados por IA. Tem outros.
que foram criados por IA. Quer ver? Tem um muito bacana. Deixa eu pegar para vocês aqui, que chegou para mim agora, esses dias, que ele é excelente na fase de emagrecimento e treino, para queima de gordura. Quer ver? Segurei aí que eu vou pegar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que podem associar com o Pepstron. Vocês podem associar com o Pepstron, tá? Eu mandei manipular ele para mim. Deixa eu pegar aqui. Hum, deixa eu achar ele aqui. Mandei manipular esses dias. Actione. Alguém já ouviu falar? O Actione, ele acabou de ser lançado, ele tem pouco tempo no mercado. Ele não é barato porque ele é um lançamento. E aí ele pode ser associado ao mesmo sachê do Pepstron, tá? Mas o Actione não é para idoso, tá? O Actione é para pacientes de emagrecimento. Então a gente pode adicionar Actione de 500 miligramas e pode ser em cápsula também. Como escreve Actione? Actione. Actione 500 miligramas, que nós podemos associar aquela fórmula. Essa fórmula que eu mostrei ali, eu posso associar Actione 500 miligramas 2 vezes ao dia, porque ele aumenta o metabolismo. Isso, Actione. Depois vocês estudem sobre o Actione também. Ele é perfeito, muito bom. E entrou agora no mercado. Por isso que eu falei que tem muitas fórmulas da formação que eu vou atualizar agora nos próximos meses, porque tem muito ativo novo que entrou. Então, eu vou fazer aulas de atualização lá na formação, tá? Hum, onde pedir? Vocês podem pedir na farmácia de manipulação. Por exemplo, a Vitale, que nós compartilhamos lá, ela tem todos. Ela tem tudo. Todos os ativos ela tem. Vou colocar aqui. Olha, lembrando para vocês. De novo aí o resumo. Rayane posta de novo. E eu tô aqui, ó. Eu compartilhei meu slide com vocês. Perfeito? Quem não é visto não é lembrado. E conta para mim até agora o que mais te impactou. Conta para mim até agora o que mais te impactou. O que mais fez a diferença para você? Eu postei, você nem viu. Vou olhar tudo já já. Associação com HMB só uma vez ao dia. Só uma vez ao dia para quem usa Monjaro. A forma de raciocinar, você abriu um leque, muito conhecimento, qualidade do conteúdo. Como faço para pegar o certificado da imersão? Vou falar agora. Vamos falar informações aqui para vocês. Ó, palavra-chave de hoje, eu vou, ainda não terminamos, tá? Certificado da imersão ficará liberado dentro de 10 dias. Dentro de 10 dias, lá na sua plataforma, lá na área de membros, onde você se inscreveu. A palavra-chave é eu vou. Eu vou. Essa é a palavra-chave. A gravação, para quem adquiriu, também ficará disponível em 10 dias e você vai receber no seu e-mail um e-mail dizendo que a gravação está disponível. Da mesma forma que assim que o certificado estiver disponível, a equipe também informa no grupo, ó, o certificado está disponível e eles vão colocar lá as informações. Então, ontem foi eu vou, hoje eu vou de novo. Eu vou, tá? Essa é a palavra-chave. Tudo que nós vimos aqui, gente, é uma ponta do iceberg. Vocês sabem que tem muito mais para frente do que nós precisamos nos capacitar para nos tornar um profissional. Por isso que nós abrimos a possibilidade da formação em suplementação para vocês. Então, onde é que você está e aonde você quer chegar? Onde você está e aonde você quer chegar? É a sua escolha, é o seu movimento de vida.
né? Nós temos aqui uma oportunidade para que você possa construir uma carreira através da formação ortomolecular. Então, essa é a tua oportunidade de construir uma carreira através da formação ortomolecular. E eu espero, de fato, que a formação, ela venha agregar na sua vida, que ela venha, de fato, agregar na sua vida a formação. Por isso que eu vou compartilhar aqui com você novamente, e nós temos outros bônus na formação. Terás outros bônus. Para quem não estava aqui, o que tem dentro da formação? A equipe deve liberar o link já já aí no grupo, se já não tiver liberado, tá? O link já está lá no grupo dos super interessados. E eu vou repetir aqui o que nós temos na formação e tem mais 2 bônus que entrou. Tem mais 2 bônus que não estava e que entrou para vocês. Então, os 50 primeiros inscritos vão levar o livro, você vai receber na sua casa esse livro aqui. Os 50 primeiros inscritos vai receber esse livro, Segredos da Suplementação na sua casa. Se você fosse adquirir somente a suplementação avançada,